O Espírito diz expressamente que nos últimos tempos alguns renegarão a fé, dando atenção a espíritos sedutores e a doutrinas demoníacas, por causa da hipocrisia dos mentirosos, que têm a própria consciência como que marcada por ferro quente. Eles proíbem o casamento, exigem a abstinência de certos alimentos, quando Deus os criou para serem recebidos com a ação de graças pelos que têm fé e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada é desprezível, se tomado com ação de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom servidor de Cristo Jesus, nutrindo com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Rejeita, porém, as fábulas ímpias, coisas de pessoas caducas. Exercita-se na piedade. A pouco serve o exercício corporal, ao passo que a piedade é proveitosa a tudo, pois contém a promessa da vida presente e futura. Fiel é esta palavra digna de toda aceitação, pois se nós trabalhamos e lutamos, é porque somos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, sobretudo dos que têm fé. Eis o que deves prescrever e ensinar. Que ninguém despreze tua jovem idade. Quanto a ti, sê para os fiéis modelo na palavra, na conduta, na caridade, na fé, na pureza. Esperando a minha chegada, aplica-se a leitura, a exortação, a instrução. Não descuides do dom da graça que há em ti, que te foi conferido mediante profecia, junto com a imposição das mãos do presbítero. Desvela-te por estas coisas, nelas persevera, a fim de que a todos seja manifesto o teu progresso. Vigia a ti mesmo e a doutrina. Persevera nestas disposições, porque assim fazendo salvarás a ti mesmo e aos teus ouvintes. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Os fiéis em geral. Quem está chegando agora, gente, todo dia a gente faz live de leitura completa da Bíblia de Jerusalém, só conferir depois a playlist no canal que as lives ficam salvas. Não repreendas duramente o ancião, mas admoesta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, às senhoras como a mães, às moças como a irmãs, com toda pureza. As viúvas. Honra as viúvas, aquelas que são verdadeiramente viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos,
estes aprendam primeiramente a exercer a piedade para com a própria família e a recompensar os seus progenitores. Boa noite, Ágata Sofia. Pois isto é agradável diante de Deus. Aquela que é verdadeiramente viúva, que permaneceu sozinha, põe sua confiança em Deus e persevera em súplicas e orações dia e noite. Mas a viúva que só busca prazer, mesmo se vive, já está morta. Prescreve, pois, tudo isso, a fim de que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus, e sobretudo dos da própria casa, renegou a fé e é pior do que um incrédulo. Uma mulher só será inscrita no grupo das viúvas com não menos de 60 anos, se tiver sido esposa de um só marido. Se tiver em seu favor o testemunho de suas belas obras, criou filhos, foi hospitaleira, lavado os pés dos santos, socorreu os atribulados, aplicou-os a toda boa obra, rejeita as viúvas mais jovens, quando seus desejos se afastam de Cristo, querem casar-se, tornando-se censuráveis por terem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a viver ociosas, correndo de casa em casa. Não somente elas são desocupadas, mas também bisbilhoteiras indiscretas, falando o que não devem. Desejo, pois, que as jovens viúvas se casem e criem filhos, e dirijam sua casa, e não deem ao adversário nenhuma ocasião de maledicência, porque já existem algumas que se desviaram seguindo a Satanás. Se uma fiel tem viúvas em sua família, socorro-as, não se onere a igreja, a fim de que ela possa ajudar as que são verdadeiramente viúvas. Os presbíteros. Os presbíteros que exercem bem a presidência são dignos de dupla remuneração, sobretudo os que trabalham no ministério da palavra e na instrução. Com efeito, diz a Escritura: não amordaçarás o boi que debulha. E ainda, o operário é digno de seu salário. Não aceites denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Repreende os que pecam diante de todos, a fim de que os demais temam. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, e dos anjos eleitos, que observe estas regras sem preconceito, nada fazendo por favoritismo. A ninguém imponhas apressadamente as mãos. Não participes dos pecados de outrem. A ti mesmo conserva-te
puro. Não continues a beber somente água. Toma um pouco de vinho, por causa de teu estômago e de tuas frequentes fraquezas. Existem homens cujos pecados são evidentes, antes mesmo do julgamento, ao passo que os de outros só são descobertos depois. Do mesmo modo, as belas obras são evidentes e as outras não se podem manter ocultas. Primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6. Os escravos. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os próprios senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Os que têm senhores fiéis, não os desrespeitem por serem irmãos. Ao contrário, sirvam-nos ainda melhor, porque são fiéis e amigos de Deus, que se beneficiam de seus bons serviços. Retrato do verdadeiro e do falso doutor. Eis o que deves ensinar e recomendar. Se alguém ensinar outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina conforme a piedade, é porque é cego, nada entende, é doente à procura de controvérsias e discussões de palavras. Daí nascem inveja, brigas, blasfêmias, más suposições, altercações intermináveis entre homens de espírito corrupto e desprovidos de verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. A piedade é de fato grande fonte de lucro, mas para quem sabe se contentar. Pois nós nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar. Se, pois, temos alimento e vestuário, contentemo-nos com isto. Ora, se os que querem se enriquecer caem em tentação e ciladas e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que mergulham os homens na ruína e na perdição, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por cujo desenfreado desejo alguns se afastaram da fé e a si mesmos se afligem com múltiplos tormentos. Solene admoestação a Timóteo. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Conquista a vida eterna, para a qual foste chamado. Como reconheceste numa bela profissão de fé, diante de muitas testemunhas. Eu te ordeno diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu testemunho diante de Pôncio Pilatos, numa bela profissão de fé. Guarda o teu mandamento imaculado
irrepreensível, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Retrato do cristão rico. Aos ricos deste mundo, exorta-os que não sejam orgulhosos, nem ponham a esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos provê tudo com abundância, para que nos alegremos. Que façam o bem, se enriqueçam com belas obras, sejam pródigos, capazes de partilhar. Estarão assim acumulando para si mesmos um belo tesouro para o futuro, a fim de obterem a verdadeira vida. Admoestação final e saudação. Timóteo, guarda o depósito. Evita o palavreado vão e ímpio e as contradições de uma falsa ciência, pois alguns, professando-a, se desviaram da fé. A graça esteja convosco. Gente, ainda não é meia-noite. Vamos continuar. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1. Endereço e ação de graças. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo em continuidade com meus antepassados, com consciência pura, quando sem cessar, noite e dia, me recordo de ti em minhas orações. Lembrado de tuas lágrimas, desejo ardentemente rever-te para transbordar de alegria. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e que estou convencido reside também em ti. As graças recebidas por Timóteo. Por este motivo, exorto-te a reviver o dom espiritual que Deus depositou em ti, pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com vocação santa. Não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho.
para o qual fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Eis porque sofro estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei em quem depositei minha fé. E estou certo de que ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Tu sabes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Figelo e Hermógenes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor. Naquele dia, tu sabes, melhor do que eu, de todos os serviços que me prestou em Éfeso. E a gente consegue também ainda ler o segundo capítulo. Então, segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2. O sentido dos sofrimentos do apóstolo cristão. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Assume a tua parte de sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém engajando-se no exército se deixa envolver pelas questões da vida civil. Se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi. Segundo o meu evangelho, pelo qual sofro, até as cadeias, como malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto, por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Fiel é esta palavra, se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegarmos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Luta contra o perigo atual dos falsos doutores. Recorda todas estas coisas, atestando diante de Deus que é preciso evitar as discussões de palavras. Elas não servem para nada, a não ser para a perdição dos que a ouvem. Procura apresentar-te a Deus como homem provado, trabalhador, que não tem do que se envergonhar, que dispensa com retidão a palavra da verdade. Evita o palavreado vão e ímpio, já que os que praticam
progredirão na impiedade. A palavra deles é como granguena que corrói, entre os quais se acham Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou. Pervertem a fé de vários. Não obstante, o sólido fundamento colocado por Deus permanece marcado pelo selo desta palavra. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E ainda, aparte-se da injustiça, todo aquele que pronuncia o nome do Senhor. Numa grande casa, não há somente vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para uso nobre, outros para uso vulgar. Aquele, pois, que se purificar destes erros, será vaso nobre, santificado, útil ao seu possuidor, preparado para toda boa obra. Foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a caridade, a paz, com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Repele as questões insensatas e não educativas. Tu sabes que elas geram brigas. Ora, o servo do Senhor não deve brigar. Deve ser manso para com todos, competente no ensino, paciente na tribulação. É com suavidade que deve educar os opositores, na expectativa de que Deus lhes dará não só a conversão para o conhecimento da verdade, mas também o retorno à sensatez, libertando-os do laço do diabo, que os tinha cativos de sua vontade. Então, agradeço. Boa noite a Agatha, Sofia, que está aqui acompanhando, e os demais. Falta 2 minutos para meia-noite, vamos encerrar aqui. E amanhã, dia 4, a gente continua a segunda carta de São Paulo aos Timóteos, capítulo 3 em diante. Todo dia, leitura completa da Bíblia de Jerusalém aqui no canal. As lives ficam salvas. Pode conferir a playlist no canal. Deus abençoe.